aprovação, porque aqui a gente também discute ciência, só que a gente discute ciência entre os colegas que já estamos acostumados a discutir no dia a dia. Isso acaba facilitando muito na hora de podermos discutir alguma coisa mais específica de interesse da comunidade, e a gente tem uma liberdade um pouco maior nesses eventos para poder discutir, coisa que em grandes congressos muitas vezes a gente não tem esse tempo por conta da programação e por conta de todo evento que reúne isso daqui. Então, muito parabéns pela criação desse evento, desse projeto, o segundo encontro. Espero que tenham muito mais encontros, e eu gosto muito de participar. Como a Giovana falou, eu venho de uma carreira, de uma formação muito acadêmica também. Então, discutir ciência é uma coisa que a gente gosta e que a gente tende a fazer no dia a dia. Mesmo quando nós vamos para a área mais prática, que hoje eu sou coordenador do Departamento de Odontologia do Hospital de Amor de Barretos, a ciência e a docência nunca vai sair da minha vida, da minha carreira e por onde quer que eu passe. Temos programas de residência. Hoje tem uma residente veio me ajudar nessa parte da palestra, veio me assistir a coisas que a gente já diz lá o tempo todo. Então, docência e tudo que nós fazemos no departamento é baseado em ciências, baseado em evidências científicas. Eu também fico feliz com a presença de vocês, porque mostra também o interesse da comunidade em se aprimorar em assuntos que ou já estão acostumados ou que ainda não tem tanto costume de ver. Então, muito obrigado pela recepção, pelo convite e por toda a atenção que foi dado a mim desde o dia do meu convite. Então, a proposta, né, que a gente discutiu muito, eu e a Giovana estavam discutindo e ela trouxe a discussão para os organizadores, é falar um pouco de lesões com potencial de malignidade ou lesões malignas propriamente dita. E isso, obviamente, né, que eu venho já de quase 5 anos à frente do departamento do Hospital de Amor de Barretos, é o nosso dia a dia. Na verdade, o nosso dia a dia não é na identificação dessas lesões. A gente tem um setor lá no hospital, que é o setor de rastreio de câncer de boca, que a gente tem uma dentista responsável. Ela faz isso na sua carga horária inteira. Somos em 13 dentistas no hospital. Ela é a única que fica à frente disso, junto com a nossa coordenação, e os outros 12 dentistas, cada um fica numa área mais específica. O meu dia a dia, por exemplo, já é no paciente que recebeu o diagnóstico de câncer, e aí ele entra em toda a rotina do hospital, do pré-tratamento oncológico, durante o tratamento oncológico e pós-tratamento oncológico. E é uma coisa que, desde a minha formação como estomatologista, a gente sempre é estomatologista da USP de Bauru, quando a gente está numa região de referência, tudo que é mais feio, esquisito e não habitual aparece para essas regiões. Mas, quando isso acontece, vem alguma coisa junto com esses tipos de casos que não são tão habituais. Vem casos que são tão simples que a gente às vezes não entende o porquê que aquele paciente foi encaminhado para a gente. A gente recebe, não sei se alguns de vocês já receberam, um paciente que foi encaminhado para a gente, que é encaminhado para a gente, com a solicitação de uma biópsia, e quando você vai ver a lesão, é um tórus mandibular, um tórus palatino. Às vezes até a saída do ducto da glândula parótida já pediram para a gente biopsiar, achando que eram lesões malignas ou potencialmente malignas. Grânulos de Fordyce, enfim, tatuagem de amálgama, esse tipo de coisa. Como docente, como formador de novos dentistas e como formador de residentes, mas principalmente como dentista da área da saúde, isso é um tipo de coisa que a gente fica um pouco preocupado e às vezes um pouco assustado. Porque a gente sabe que a nossa formação ela é feita num curto período de tempo e que a gente tem que abranger todas as outras áreas de especialidade. E nesse tipo de formação, e é independente da faculdade, a gente não consegue dar a atenção que deveria ter em algumas áreas específicas. Uma coisa que os meus residentes já estão cansados de me ouvir falar, mas eu espero que estejam cansados mesmo, porque eu quero que eles reproduzam isso. Eu sempre falo, independente da faculdade que a gente faz, o dentista, na maioria das vezes, ele é formado para atender paciente saudável. Nós não somos formados para atender pacientes doentes. E qualquer tipo de doença. Um cardiopato um pouco descompensado
a gente já pede, às vezes, uma autorização para o cardiologista ou encaminha para um colega que sabe atender. O paciente com uma diabetes um pouco mais descompensado, alguma coisa associada, a gente já também não atende. Isso, ao longo dos anos, foi me incomodando a ponto de, mas somos da área da saúde. Como é que um profissional da área da saúde só sabe atender paciente saudável? E aí a gente começa pelo básico, que é identificar essas lesões. E aí a gente nem está falando de tratar um paciente doente. A gente está falando antes disso, de identificar uma alteração da normalidade de uma área que nós somos especialistas, que é a boca. Então, identificar uma alteração da normalidade com cara ou suspeita de malignidade, independente da especialidade que nós somos formados, eu acho que é a função de todos nós. A gente não precisa fazer um diagnóstico preciso, mas a gente precisa saber que aquilo que eu estou vendo tem um aspecto diferente e, pelo que eu me lembro, isso pode vir um dia se tornar um câncer ou já é um câncer que a gente pode estar na dúvida, aí eu já encaminho inicialmente esse paciente para o tratamento. Então é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é que a gente identifica essas lesões? E depois de identificar, o que a gente faz com essas lesões? De antemão, eu já gostaria de informar, eu sei que tem gente às vezes que não tem, não sei como dizer, um estômago muito forte, mas tem algumas imagens que elas são um pouco chocantes, que eu acho importante de estar na aula, tem um contexto para ela estar, mas eu gosto de avisar, porque às vezes tem gente que não se agrada muito com tipos de imagem como essas. Então, para identificar essas imagens, essas lesões, né? Lesões que já têm cara de câncer ou aquelas que um dia pode vir a ser um câncer, é só especialista que faz essa identificação? Obviamente que o especialista ele vai fazer com mais facilidade, mas o generalista ou qualquer outra especialidade tem condições e ainda, na minha opinião, tem o dever de pelo menos identificar e encaminhar. Porque, como eu já disse, todos somos da área da saúde. Então, se o paciente vem para a gente com qualquer queixa e a gente não dá a devida importância para a avaliação geral desse paciente e só vai ali na queixa principal, que é tão importante quanto, às vezes a gente pode estar diante de uma lesão oncológica e nem ver, às vezes nem ver. Um professor meu sempre diz, em toda essa minha formação, ele dizia todos os dias para os alunos que você pode nunca ter visto um câncer, mas a chance de um câncer já ter te visto ela é muito grande. Então isso é verdade. Por quê? Isso daqui todo mundo vai ver. Todo mundo que for falar de câncer, a gente sempre fala de epidemiologia. Isso aqui é do INCA, né, a epidemiologia do INCA, onde diz que o câncer de cavidade oral ele é o 5º mais prevalente em homens. Quer dizer que são 11 mil casos aproximadamente por ano. Na nossa região, como a nossa região é referência para tratamento de câncer, talvez aqui apareça um pouco mais. Então, às vezes, vocês já atenderam algum paciente com uma lesão, pequena que seja, e às vezes não perceberam, o que é muito comum, esse tipo de acontecimento. Mas todo mundo gosta de vir mostrar isso, eu também gosto, porque eu acho que é importante a gente ter noção da quantidade, mas a gente tem que traduzir o que significa isso. Isso daqui é um boletim feito pela FOSP, que é a Fundação de Oncocentro de São Paulo, que é a fundação que recebe todos os dados oncológicos do Estado, e nessa publicação recente deles, que é um levantamento epidemiológico que eles fizeram de 2000 a 2020, 2022, aqui tem quantos pacientes oncológicos foram tratados em cada centro. São Paulo com 10 mil, Jaú 3.500, Barretos 3.400. Mas o que é importante nesse boletim? Que mais da metade dos pacientes chegaram para o tratamento oncológico em estágios 3 e 4, que são os estágios mais avançados da doença oncológica. São aqueles que já são tumores grandes, invasivos, muitas vezes metastáticos, e que o tratamento é completamente radical quando tem um tratamento, porque muitas vezes não dá para tratar, e aí vai para um tratamento paliativo, que é um tratamento que não visa cura, mas visa simplesmente controlar os sintomas, porque o paciente, um dia, quando ele vier a óbito, ele tenha mais conforto e qualidade de vida que puder ser dado nesse momento. Então, de todos esses dados, que são praticamente 20 mil
pacientes, metade, mais da metade, é de estadio 3 e 4. E isso a gente vê aqui, ó, na relação de mortalidade. Então, o paciente, quando ele é identificado com diagnósticos iniciais, 1 e 2, em um ano ele tem 90% de chance de vida. Logicamente que vai diminuindo com a idade, mas quando é 3 e 4, no primeiro ano já cai para 61, depois 31, 38, 31. Então, aqui a gente consegue ver que quanto mais tarde se diagnostica, menos tempo de vida o paciente tem a chance de ter. Por isso que a nossa preocupação é sempre na prevenção e depois na identificação inicial. Essa que acho que é a nossa função como comunidade odontológica. Aí depois as especialidades vão se aprimorando em cada vez mais e adentrando nos diagnósticos. Mas como comunidade, acho que a nossa função é de diagnóstico inicial. A FOSP, pela primeira vez, e isso a gente ficou muito feliz e satisfeito, porque esse boletim é feito sem contato com instituição nenhuma, mas quando eles publicaram, eles nos entraram em contato com a gente, onde eles perceberam que com esses dados, a DRS5, que é a que pertence a Barretos, é a primeira vez na história em que foi diagnosticado mais pacientes precocemente do que pacientes em estadio avançado. Quase igual, 49 com 48. Mas já é uma inversão da curva que isso nunca ocorreu. E nós ficamos muito felizes com isso, que recentemente é coisa de 6, 7 anos atrás, desde 6, 7 anos, a gente implementou um rastreio organizado de câncer de boca, onde a gente tem um programa de em todas as DRS, com o nosso micro-ônibus, já tem um programa todo estruturado, com a ajuda dos próprios municípios, e a gente vai em loco, a gente vai no bar, a gente vai onde está tendo festa de rua, a gente vai onde tem gente aglomerada e a gente também agenda pacientes para serem atendidos nos consultórios das prefeituras. Então nós só não espera somente o paciente vir, quando ele não vem, a gente vai, pergunta obviamente, se topa participar de um rastreio de boca, identificou, a gente encaminha para a nossa unidade para fazer biópsia se precisar. E esse rastreio tem uma previsão de rever todos esses pacientes do grupo de risco a cada uma vez por ano, pelo menos. E a gente tenta ser certeiro, diferente daquilo que a gente fazia antigamente, e muitas vezes ainda tem, que é legal essa iniciativa de ir na praça, às vezes, e perguntar para qualquer um se queria fazer um exame de boca e tudo mais. Isso é um rastreio oportunístico que a gente chama. O rastreio organizado é ir diretamente em quem é grupo de risco. Para nós, hoje, o grupo de risco, de acordo com a Índia, que é o estudo mais forte disso, homens e mulheres acima de 35 anos que fumam ou que fumam em bebe. Então esse é o nosso público-alvo, que a gente vai somente em direção a eles. Então a gente está conseguindo a inversão dessa curva e a gente espera que ela se mantenha cada vez mais. E aqui a gente vê no mapa de toda a DRS, das maiores cidades aqui do interior, Barretos é a única que tem. O amarelinho é estadio inicial, avançado é estadio vermelho. Então a gente vê que o vermelho é sempre a maioria, é mais alto do que nas outras regiões, e Barretos aqui praticamente está igual. E qual que é a consequência disso? É que nem eu falo, a gente sempre dá uma aula dessa, mostrando de epidemiologia, falando que é importante, porque isso, porque aquilo. Mas eu queria mostrar a realidade da consequência do não diagnóstico inicial desses pacientes. Então a gente já tenta dar essa aula de tudo quanto é jeito. Hoje a gente tenta inovar para ver se a gente consegue conscientizar o nosso público para entender, porque a gente fala, vai ter câncer, mas às vezes é uma realidade muito distante do nosso consultório. Eu sei que ele vai para o hospital, eu sei que ele vai ser tratado lá, mas o que acontece ali no meio do caminho às vezes é muito distante. Então hoje eu queria trazer um pouco para vocês uma pequena fração do que acontece no nosso hospital, principalmente dos pacientes que são diagnosticados tardiamente. Esse tipo de lesão, acho que é uma lesão que todo mundo consegue ver, todo mundo consegue diagnosticar e todo mundo encaminharia, obviamente. Quando eu falo diagnóstico inicial, é aquelas lesões que a gente nem sabe se é ainda o câncer, mas já acendeu a luz e a gente procura fazer uma biópsia ou mandar realmente para um colega especialista. Então, quando a gente não consegue fazer isso, e a realidade desses pacientes
A grande maioria, eu estava atendendo no meu dentista, ele não viu, de repente começou a crescer alguma coisa, ele me passou um antibiótico, eu fiquei 3 semanas tomando antibiótico, isso daqui não diminuiu, e aí começou a crescer. Aí depois ele mandou para um colega, que também me deu antibiótico, e aí outro colega fez a biópsia. Então isso é uma realidade que a gente ouve, infelizmente, com grande rotina. Então essa é a realidade. Isso daqui é o paciente já, depois de toda a remoção do tumor, isso daqui é um enxerto que precisou fazer para remover aquele tumor, a gente precisa devolver tecido. Então isso aqui que a gente está vendo é parte do enxerto, que de tão grande que é, fica pesado, machuca nos dentes, então os dentes fazem pressão negativa nesse enxerto, e a gente aqui estava discutindo a possibilidade de fazer alguma proteção, uma placa de acrílico, para poder não ferir o enxerto que acabou de ser colocado, para ele poder ter um efeito melhor. Então isso daqui é uma consequência imediata de um paciente, e é isso que a gente faz todos os dias. Isso daqui ainda em centro cirúrgico, a gente levou material para moldagem, para depois confeccionar um aparelho. Então disso daqui, no pós-operatório imediato, depois que ele acordou, esse é o estado do nosso paciente. Então essa é a realidade dos pacientes que não somente, né, por passarem às vezes conosco e a gente não vê, os pacientes eles são muito negligentes, porque quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, a gente está falando de uma população que é socioeconomicamente muito inferior e muito pouco esclarecida, por conta dos fatores de risco. Então os pacientes também não são os pacientes que mais aderem às nossas campanhas, por isso que a gente tem que ir atrás. Diferente do câncer de mama, que você monta uma barraquinha lá, você consegue rastrear todas as mulheres daquele município em 2 dias, porque elas têm muita consciência disso. Os homens eles já são um pouco mais teimosos e a gente tem que fazer estratégias diferentes. Mas isso daqui que a gente vê é um enxerto feito por um cirurgião plástico, depois do cirurgião de cabeça e pescoço removeu o tumor, a gente vê o grande enxerto aqui, paciente recebendo alimentação por sonda, paciente com traqueostomia, paciente com um grande corte no pescoço para fazer esvaziamento de cadeia ganglionar. Um outro paciente, isso daqui ainda é o câncer, nem foi mexido, o paciente chegou assim no hospital. E depois da cirurgia, isso daqui é um enxerto de pele muito pesado, pode ver que aqui até grampo de aço, não é nem ponto fio de sutura, pelo peso disso daqui, mas percebam que estava tão avançado, mais internamente do que externamente, que ele até perdeu mais da metade do nariz. Então, ele respira, ele se alimenta por essa sonda que entra aqui. Esses pacientes às vezes têm dificuldade de respirar porque o enxerto é pesado, a gente tenta fazer um levantador também disso daqui. Então, para ficar um pouco mais familiarizado. Esse é um paciente que ele era protético. Ele era protético, tinha vários amigos, ele ia nos dentistas, às vezes ele não identificou, quando identificou, ele não queria voltar para o dentista, porque aí entra vários aspectos psicológicos, né, do câncer. Mas aí quando foi identificado, a lesão muito grande e teve que remover completamente a língua e boa parte da mandíbula. Aqui a gente só vê que ficou do processo coronoide para cima, processo coronoide e processo condilar. Então ele perdeu o restante inteiro da mandíbula, esvaziamento cervical. E aí esse é o ponto, quando a gente identifica, não tão cedo. Esse é um outro rapaz, ele é jovem. Hoje a gente percebe que o câncer está aparecendo cada vez mais em pacientes mais jovens por outros fatores etiológicos do que os de pacientes de 35 anos para cima. Mas aqui para vocês terem uma noção, aqui ele tem um edema de face aqui, mas é um tumor que compromete todo o seio maxilar, cavidade nasal, osso maxilar. E nesse caso aqui, hoje a gente tem um grande privilégio, que não são todos os lugares que tem, de ter uma equipe de cirurgia plástica que já faça a reconstrução microvascular. Não só enxertos, mas como retalhos microvascularizados. Isso daqui é um retalho de fíbula, aqui já é a fíbula instalada, ligada à artéria, na artéria facial, para poder tentar devolver algum suporte da maxila para esse paciente que fez uma maxila total do lado direito. Então aqui a fíbula já está ligada, depois esse retalho ele foi feito a osteotomia nessa fíbula para poder fazer um contorno em triângulo. Então tem um pedaço da fíbula aqui,
outro aqui e outro aqui. Pelo menos para dar um suporte para essa região, principalmente de projeção de face. Aqui feito o ducto, né, nasolacrimal reconstruído. Aqui dá para ver pulsando, ó, já foi ligado a artéria do enxerto com a artéria facial. Isso é feito com microscópio. Esse é um tipo de cirurgia que às vezes começa umas 8 horas da manhã e vai terminar 2 horas da manhã do dia seguinte. Uma cirurgia extremamente extensa. E aqui já tudo ligado, tudo movimentado. Aqui é uma parte do fragmento ósseo. E aqui, depois que o paciente é tratado, ele passa por tudo isso e ele ainda tem risco de desenvolver complicações tardias do tratamento oncológico. Isso daqui é uma fratura patológica de uma osteoradionecrose, que é aquela necrose óssea decorrente de radioterapia. O paciente faz radioterapia, tem um problema gigante de cicatrização ou de formação, né, neoformação óssea. Às vezes a gente extrai um dente por necessidade e pode desenvolver isso daí. Umas coisas que acontecem também, paciente irradiado, dependendo da dose que a gente faz a radiação, não pode, não deve, não é recomendado nem colocar implante. Mas tem paciente irradiado que pode colocar implante. Vai depender da dose que ele recebeu naquela determinada região. Mas também chega pacientes para a gente, que a gente orienta. Eu entendo a angústia do paciente de querer ter dente. Aí a gente fala que não pode, ele vai para fora, volta com 4 implantes, supurando, e às vezes desenvolvendo essas fraturas patológicas por osteoradionecrose. Então isso já é uma consequência tardia do tratamento oncológico, necroses ósseas por conta de radioterapia. Isso daqui é por conta de uma prótese mal adaptada. E a mucosite oral, que eu acho que vários de vocês já devem ter ouvido falar, que isso é por conta, isso acontece durante o tratamento oncológico, isso acontece após a 2ª semana do tratamento de radioterapia, quando tem uma somatória de doses, que geralmente acontece na 2ª semana, ele vai desenvolver obrigatoriamente essa mucosite oral em tecidos irradiados, e também pode acontecer com alguns tipos de quimioterápicos. Então, algumas quimioterapias são tão tóxicas que podem, para os tecidos, principalmente bucais e do trato gastrointestinal, que podem desenvolver essas feridas que são extremamente dolorosas, sangrantes algumas vezes. São tecidos que podem ter infecções oportunistas por conta da baixa imunidade do paciente e por conta da alteração também da flora bucal, e muitas vezes ele entra em desnutrição porque ele não consegue beber nem água, desnutrição e desidratação, e aí você tem que parar o tratamento do câncer para esperar melhorar um pouco isso daqui para poder depois voltar ao tratamento do câncer. Nesses casos aqui especificamente, a gente tem o tratamento analgésico diário, laser, fotobiomodulação diária, preventiva e depois terapêutica, para ver se dá algum tipo de analgesia para esses pacientes. E a gente consegue ter um bom controle ainda disso daqui. A gente não consegue evitar, porque a agressão sempre vai ser mais forte do que qualquer manobra que a gente fizer. Mas o que a gente consegue é não deixar ela avançar para o grau máximo, que é o grau 4, em que o paciente não consegue nem beber água. Então a gente consegue ainda deixar ela num grau um pouco menor, na grande maioria das vezes, mas não sempre. Então é por isso que eu acho que é tão importante a gente saber identificar algum tipo de lesão que um dia pode virar câncer, ou uma lesão que já tem uma suspeita, mas ela ainda é pequena, e não deixar crescer. E aí esse deixar crescer é muito relativo, depende do tipo histológico do tumor. Ele pode crescer muito rápido em poucos dias, em poucas semanas. Aquele primeiro caso que eu mostrei, daquele paciente que tem um grande tumor no rosto, aquilo ficou daquele tamanho em aproximadamente 4 ou 5 semanas. Então cresceu muito rápido. Porque eu sei, a gente pensa nisso também, pô, como é que o cara deixou chegar naquele tamanho? Isso é uma coisa que sempre passa na nossa cabeça, mas aí você vai perguntar, fala, mas desde quando está assim? Falou, doutor, há 6 semanas atrás era pequeno e parecia o tamanho de uma uva. Só que até eu chegar aqui, até eu entrar na fila, porque eles entram na fila no hospital, até me chamarem para vir aqui, ele cresceu desse tamanho. Então, às vezes, a gente faz a nossa parte diagnosticando precocemente. Mas como o sistema todo de saúde
do nosso país, às vezes é muito moroso, às vezes o paciente identificado cedo, ele vai chegar num grau 3 e 4 pela demora do sistema. Mas aí a nossa parte a gente fez e a gente fica mais tranquilo. A gente, aqui em Barretos, como é referência também, a nossa fila ela é um pouco fragmentada para tentar não demorar tanto assim, mas é bastante gente. Então, hoje, o foco é aqui na prevenção, no diagnóstico precoce. Eu acho que eu embasei bem a importância desse diagnóstico precoce, e agora a gente vai falar um pouco de como a gente faz isso, de uma forma, tentar fazer de uma forma um pouco mais simples. Como é que a gente raciocina de diagnóstico, né? Como estomatologista, eu acho que a construção do diagnóstico ela é inerente na área. Então, se vocês conseguirem puxar de cada especialidade de vocês, o processo ele é praticamente o mesmo. Então, quando a gente olha para isso daqui, se eu chego até, pelo menos até para minha residente, que já está acostumada a ver um monte de coisa, eu falo, o que é isso aqui? Ela vai falar, não sei. Por quê? Porque a gente não tem informações. Eu só estou vendo uma imagem estática. Então, nunca se preocupem em fazer um diagnóstico logo de cara que você olhou aquela lesão. Tem todo um processo que a gente tem que seguir, todo um raciocínio que a gente tem que fazer, para no final, às vezes, chegar com 3 ou 4 hipóteses diagnósticas. Então, eu gosto de mostrar isso aqui, porque principalmente quando a gente está na graduação, vem o professor falar, isso daqui é um líquen. Você fala, como é que o cara sabe disso? Ele nem viu o prontuário, ele nem viu a ficha. A gente acaba acostumando com as características clínicas de algumas lesões. Mas a gente fica com aquela falsa impressão de que eu não decorei o Neville, tem aquelas 500 bilhões de doenças e eu tenho que decorar todas para um dia chegar e olhar e falar, é isso daqui. Não é assim que funciona. Então, são lesões com características diferentes, lesões erosivas, lesões pigmentadas, lesões com tumefação, com placa branca, com exulceração. Então, cada uma faz parte de uma pasta, pensando num computador, por exemplo, a gente abre cada pasta dependendo da característica da lesão. E cada pasta, dentro de cada pasta, vai ter um conjunto de doenças que se manifestam dessa forma. Então, aqui a mesma coisa. Você sabe o que é isso, Samira? Se eu falar que esse paciente faz quimioterapia, já é uma informação a mais. Então, ela já vai me dizer, espero, que isso daqui é uma mucosite oral, daquelas imagens que a gente viu. Então, percebam que, sem informação, o diagnóstico ele fica ou difícil ou impossível. E tudo começa na anamnese. Não se preocupem, porque eu não vou falar da anamnese inteira, da avaliação pré-operatória, mas eu tenho que chamar atenção para a anamnese. A gente nunca pode pular etapas do nosso atendimento clínico, independente da especialidade. Então, nosso atendimento clínico ele começa com queixa principal. Por que o paciente chegou até aqui? Ele vai te dizer por que ele chegou até aqui. Depois, história da doença atual, que é todas as informações referente à queixa principal. Então, eu cheguei com essa bolinha no lábio, queixa principal, bolinha no lábio. História da doença atual. Ok, quanto tempo que ela apareceu? Ela já sumiu e voltou? Ela já diminuiu? Ela só está crescendo? Ela dói? A superfície dela é lisa, é rugosa? A coloração dela é verde, azul, amarela? Isso é a história da doença atual. Você está coletando informações. E aí depois vem a anamnese. A importância da anamnese, ela serve para fazer a revisão de todos os sistemas fisiológicos. Sistema gástrico, gastrointestinal, sistema respiratório, sistema nervoso. Por quê? Porque muitas doenças podem se manifestar na boca. E muitas alterações bucais podem causar alguma alteração sistêmica. Então, é um conjunto de informações que fazem parte de mais uma peça das nossas ferramentas para poder entender aquilo que o paciente tem ou entender aquilo que ele tem e o que pode gerar. Se eu estiver falando muito rápido também, vocês me avisam, por favor. E se quiser me interromper para perguntar, também fiquem à vontade. E aí tudo bem, a gente fez anamnese e aí depois a gente vai para o exame clínico. Por que a gente não faz o contrário? Por que a gente não vai para o exame clínico e depois faz a anamnese? Ou por que a gente não deve fazer assim? Porque quando a gente olha primeiro aquilo lá sem ter as informações, a gente fica muito tendencioso a direcionar nossa anamnese para um lado errado. Porque
Porque você olha alguma coisa e você já, acho que pode ser aquilo. E aí toda a sua anamnese você direciona pensando naquela resposta. E às vezes você deixa de fazer algumas perguntas por conta dessa tendência que poderiam ser importantes para você fazer o processo diagnóstico futuramente. Então a gente não deve inverter essa ordem. Então eu tenho todas as informações do que ele tem sistemicamente, e agora eu vou olhar a boca, porque agora eu já tenho ferramentas para aquela alteração que eu olhar fora. Isso daqui pode ser por conta disso. Isso daqui pode ser do remédio que ele toma, que ele me falou na anamnese. Pode ser uma hiperplasia gengival medicamentosa. Então pode ser uma mancha por algum remédio que ele toma. Então, aí, com mais informações, a gente tem mais segurança para pensar em algumas coisas quando a gente olha clinicamente o paciente. E aí começa na identificação das lesões fundamentais. Acho que todos lembram de que são lesões fundamentais, né? E isso a gente usa muito no nosso dia a dia, até entre nós. Então, quando um ex-aluno me manda uma mensagem: professor, tem um paciente que chegou aqui e ele tinha alguma coisa na boca. Eu falei: tudo bem, o que é essa coisa? Descreve ela para mim, porque eu não estou aí para olhar, você não tirou a foto e você tem que me fazer imaginar o que você quer me dizer do que você viu. Como é que a gente faz isso? Descrição pura e simples de lesão fundamental, que são como as lesões são formadas, né? Como elas expressam algumas doenças. Então a gente sabe que, por exemplo, um tumor, ele não vai se expressar como uma bolha. O tumor, ele não forma bolha. Então uma das lesões fundamentais é bolha ou vesícula. Então eu sei que quando eu ver alguma coisa tumefação, eu não vou abrir aquela pastinha de doenças bolhosas, porque não faz parte. Então por isso que é importante a gente conhecer, e a gente consegue até direcionar as nossas pesquisas quando a gente está investigando alguma doença. Porque senão você vai pegar um Neville e vai querer ver todas as folhas, aí você vai ficar louco. Então é melhor você primeiro identificar a lesão, qual lesão fundamental que é, aí você vai no capítulo daquela lesão fundamental. Você já cortou boa parte do seu tempo. É uma linguagem semiológica específica dessas manifestações clínicas, e ela serve para a interpretação clínica, né, de manifestações existentes na mucosa ou na pele. Elas sugerem já alguma doença, e é o primeiro passo para a formação diagnóstica. E serve para nortear também o patologistas ou outros colegas. Porque se um ex-aluno meu me falar: professor, eu tenho um paciente com uma bolinha na boca, ou eu não vou responder, se é ex-aluno meu, ou eu vou responder de uma forma um pouco mal criada. Porque fala assim: não foi assim que eu te ensinei a descrever lesões. E as lesões são basicamente essas, né, divididas didaticamente em primária e secundária, mas começa assim: alteração de cor, formações sólidas, que essas daqui são responsáveis por formações sólidas, coleções líquidas, perdas teciduais, e aqui também outra formação sólida que a gente pode até colocar aqui, só uma divisão didática. Não vou falar tão especificamente delas assim, mas é só para relembrar. Alteração de cor, que é chamado de manchomácula. Então, alteração sem elevação ou depressão do epitélio, é só uma alteração de coloração. Também, se eu só tenho uma alteração de cor sem elevação, dificilmente eu vou pensar em alguma lesão neoplásica. Então essa é uma pastinha que às vezes a gente não abre. Exemplos disso daqui: mácula melanótica e tatuagem de amálgama, que a gente vê aqui, e mácula melanótica, pigmentação racial, por exemplo. As formações sólidas, aqui a única diferença é o tamanho. Então a gente diferencia cada uma delas somente pelo tamanho. Mas clinicamente são elevações circunscritas, de consistência fibrosa, onde a pápula é menor que 5 milímetros. O nódulo é maior que 5 milímetros e menor do que 3 centímetros. Muitas classificações param aqui. Aqui a gente tem de pápula pequenas, os grânulos de Fordyce, que a gente vê aqui, todos pigmentados de amarelo, papilomas, por exemplo. Aí depende do tamanho. Um papiloma maior que 3 centímetros eu não chamo de pápula. Maior que 5 milímetros eu não chamo de pápula, eu já chamo de nódulo. Então percebe que a classificação é de acordo com a sua natureza. Então ela é estática. E em nenhum momento estamos falando de diagnóstico. Nódulo, pápula, vesícula não é diagnóstico. É descrição pura e simplesmente do que eu vejo clinicamente.
O nódulo já pode ser considerado uma neoplasia, a pápula também, mas geralmente quando a gente identifica ele já está numa consistência mais de um tamanho um pouco maior. Processos proliferativos não neoplásicos, como algumas doenças por aí. Tumor, quando a gente fala de tumor em lesão fundamental, não é diagnóstico. Eu não estou falando de tumor odontogênico, não odontogênico, eu não estou falando de neoplasia. Eu estou falando de um aumento de tecido que ultrapassa 3 centímetros. Então, a evolução do nódulo, ele vira um tumor, ou tumefação, ou tumoração. Então, é diferente de quando a gente olha um câncer e fala, ó, isso é um tumor. Eu estou falando de diagnóstico, estou falando de neoplasia maligna. Quando a gente descreve uma lesão sem diagnóstico, eu estou falando que é um tecido elevado maior do que 3 centímetros. Então, é uma coisa que a gente tem que diferenciar. Aqui também pode ser neoplasia, mas nenhum desses dois é. Aqui é uma lesão central de células gigantes e aqui é um fibroma ossificante. E a placa, que é uma que a gente vai ver bastante, que é a elevação de tecido bem circunscrita, que pode se estender por vários centímetros e ela muitas vezes ela é mais ampla em largura do que em altura. Então ela tem pouca altura. Ela é uma elevação simples do epitélio, uma elevação discreta do epitélio. Então a gente vê que tem um degrauzinho aqui. A gente vê que não está contínuo com o epitélio. Se tivesse contínuo com o epitélio, sem alterações superficiais, seria uma mancha. Mas como tem uma elevação de uma coloração diferente, a gente chama de placa. A mais conhecida é a leucoplasia e o líquen plano também pode se manifestar como placa. A vesícula e a bolha, a única diferença entre elas é o tamanho e muitas vezes a quantidade. Quem mais vê como vesícula são os herpes, e é o que mais representa lesões vesiculares ou vésico-bolhosas. São lesões elevadas, circunscritas, com conteúdo líquido no seu interior. Não ultrapassam 3 milímetros, então até 3 milímetros a gente chama de vesícula, acima de 3 milímetros a gente já chama de bolha. Normalmente a bolha ela é isolada e as vesículas, às vezes elas são múltiplas. E vesículas múltiplas muito próximas, elas se coalescem, e aí parece uma bolha, mas são vesículas que se juntaram pela proximidade da sua formação. Alguns autores têm erosão como uma das classificações, que quando há perda tecidual do epitélio, mas sem atingir o conjuntivo. Então é uma perda tecidual mais rasa. E essa perda tecidual mais rasa a gente vê muito no líquen plano. Então a gente vê que tem uma perda tecidual, mas ainda não chegou no nível de conjuntivo, porque a gente vê que não tem sangramento, mas tem uma região, uma área mais inflamatória ao redor dessas lesões, que já não tem mais epitélio. A língua geográfica, que é uma atrofia de papila, é considerada uma erosão. Falando na nomenclatura de lesões fundamentais. Opa. A úlcera é uma que nos interessa muito também, assim como nódulo e placa. Porque a úlcera é uma perda de substância com exposição do conjuntivo. E aí a gente já vê grandes lesões tumorais com úlceras muito grandes. Ou nódulos grandes com ulcerações em superfície. Aí a gente junta duas lesões fundamentais, que aí são muito mais ainda características de lesões neoplásicas, né? E as aftas recorrentes, a doença afta ou qualquer tipo de afta, ela também é considerada uma úlcera, que é uma perda com exposição de conjuntivo. E a exulceração é muito parecido com a erosão, por isso que em muitos lugares a gente não vê essas duas subdivisões, mas é uma ulceração superficial. Aqui é com aspecto de pontilhado hemorrágico ligeiramente elevado. Então é como se fosse uma placa elevada com pontilhado hemorrágico e a superfície tem uma perda epitelial rasa. E tem um aspecto de estomatite moriforme, né, em forma de amora, como é escrito nos livros, como uma professora minha sempre diz que é a nomenclatura romântica da odontologia. Favo de mel, raquete de tênis nas denominações de radiologia. Quem mais é o representante maior desse tipo de descrição de lesão é a paracoccidioidomicose, que aqui na nossa região ela tem uma certa endemia, né, em parte de Botucatu é um pouco mais, mas aqui a gente tem
uns 50 ou 60 casos já registrados no nosso departamento de paracoccidioidomicose. E a paracoccidioidomicose é um diagnóstico diferencial de câncer, porque muitos tumores malignos, muitas neoplasias malignas, às vezes começam com essa característica. Então, sempre quando a gente vê uma lesão como essa, a gente tem os dois diagnósticos presuntivos. Pode ser um SEC ou pode ser uma paracoccidioidomicose. Só que se eu já fiz a anamnese bem feita, muitas coisas eu consigo descartar e já matar. E a manifestação clínica também, dependendo do estágio que tiver a paracoco, a gente já consegue fazer ir mais para o lado do paracoco do que para as neoplasias. Que lesão que a gente se preocupa mais? Agora que a gente aprendeu a fazer toda a descrição das lesões fundamentais. Principalmente, lesões com mais de 2 semanas que não tenham causa aparente. Você não consegue ver nenhuma ação, uma causa e efeito naquelas lesões. Não tem trauma, não é medicamentoso, não é de produto químico, não é de doença sistêmica e ela já está ali há mais de 2 semanas e ela não regride. Ela pode estar estacionada ou evoluindo, mas normalmente ela não regride. Lesões que não respondem ao tratamento. Eu fiz um diagnóstico presuntivo e eu entrei com um tratamento específico, só que não está respondendo. Aí eu continuei avaliando, fiz outro diagnóstico presuntivo, um diagnóstico diferencial, tratei e também não está respondendo. E as lesões com características já de malignidade ou das lesões potencialmente malignas, que são aquelas lesões já conhecidas que têm uma chance maior de ter uma alteração neoplásica durante a sua evolução, que é o que a gente vai começar a falar um pouco agora também. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Perfeito. O que antes chamávamos de lesões potencialmente malignas foi atualizado recentemente e agora nós chamamos de desordens potencialmente malignas da mucosa oral. São só nomenclaturas que vão mudando com o tempo. Hoje a OMS, na última resolução, ela denomina assim. Porque quando a gente fala lesão, a gente pensa em leucoplasia, eritroplasia, Lichen plano. Quando a gente fala em condição, é alguma coisa sistêmica que se manifesta na boca e essa região ela tem uma maior predileção pela evolução de um carcinoma. Então são raciocínios um pouco diferentes que essa nomenclatura tenta trazer. E o que são? São lesões ou condições que apresentam maior risco de se tornarem malignas. Quer dizer que vai malignizar? Não. Quer dizer que se na boca inteira é para aparecer uma lesão tumoral, aquela região tem mais probabilidade de ser a região escolhida por alterações celulares, né? de ter a predisposição de formar alterações cancerígenas. E as desordens potencialmente malignas são manifestações com possibilidade de desenvolvimento de câncer na cavidade oral. Clinicamente pode advir de uma lesão pré-existente ou de uma mucosa normal. Então é uma condição que ele tem, ele não precisa ter nenhuma alteração na boca se ele tiver alguma desordem, mas é uma condição que ele tem, que ele pode, em algum momento, em qualquer lugar da cavidade oral, manifestar um câncer. O xeroderma pigmentoso é uma dessas condições. Então, é um paciente que tem uma alteração genética, uma doença, como se fosse uma síndrome, e que ele tem muitas despigmentações em pele, tem outras manifestações clínicas, mas é uma desordem potencialmente maligna. Ele tem a mucosa de boca normal, mas é um paciente que a gente sempre tem que ficar monitorando para ver se ele não vai desenvolver nenhum câncer de boca. O paciente transplantado também. Transplantado principalmente de qualquer tipo de transplante, mas a gente monitora muito os transplantes de medula óssea. Então, quando eu aprendi lesão pré-maligna, eu vi mudar para pré-cancerizável, depois eu vi mudar para lesões potencialmente malignas, e hoje são desordens potencialmente malignas, não malignos, da mucosa oral. Então aqui é o que eu já expliquei. Aqui eu estou falando do tecido morfologicamente alterado, e aqui eu estou falando de um estado generalizado. Essas são as duas divisões.
As lesões benignas, obviamente, a gente não se preocupa com o seu potencial de malignidade, porque são tratadas mais facilmente. Alguns tumores benignos odontogênicos têm algum potencial de transformação maligna, mas normalmente são muito baixos, mas existem. A gente tem que ter mais atenção nas desordens potencialmente malignas para ver se um dia ou não vai se transformar, e aquelas que já são malignas tentar diagnosticar o mais precocemente possível. E quais são elas? Leucoplasia oral, uma variação da leucoplasia oral, que é a leucoplasia oral proliferativa, a eritroplasia, quelite actínica, que a gente tem muita quelite actínica nessa região, e não é para menos, acho que até dentro de casa a gente pode ter uma quelite actínica, porque é muito seco esse lugar, é muito quente, e o sol parece que tem até a noite. Então, o câncer de pele aqui é muito grande pelo fator solar. Fibrose submucosa oral do fumador invertido, isso a gente eu vi na faculdade, eu nunca atendi nenhum paciente com isso daqui, mas a gente entende por que acontece. E o líquen plano, principalmente o erosivo, né? E a DASH, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro, que é uma manifestação clínica, dermatológica, não somente dermatológica, mas é uma condição que o paciente que faz transplante de medula óssea, ou transplante de uma forma geral, ele pode ter alguma reação ao transplante, e essa reação acaba se tornando uma lesão potencialmente maligna. Isso sim tem manifestações em pele, em órgãos e às vezes em mucosa jugal. Parece muito líquen plano, mas quando o paciente é transplantado, a gente vai tentar pensar primeiro em DASH, depois no líquen plano. E a leucoplasia? Então não vou falar de todas, eu vou falar das principais, principalmente as principais que a gente vê aqui, só para a gente recapitular. A leucoplasia, ela é um diagnóstico de exclusão. Como é que a gente faz diagnóstico de leucoplasia? Quando nenhuma outra possibilidade, nenhum outro diagnóstico presuntivo me fecha como diagnóstico e eu não consigo classificar como mais nada. Não é traumático, não é químico, não é sistêmico, eu excluí todas as possibilidades. Aí a gente chama de leucoplasia, que é uma placa ou mancha branca em mucosa bucal. Ela é não destacável. Por que isso é importante? Para não confundir com o candidíase. O candidíase é uma placa branca destacável. Então, se eu passo uma espátula de madeira, um espelho, uma pinça, ela não sai, então ela é não destacável, caracterizada clinicamente ou patologicamente como qualquer outra doença. Por isso que ela é um diagnóstico de exclusão. Fazer o intervalinho? Pode ser. Então a gente começou agora a falar das lesões potencialmente malignas, ou desordens potencialmente malignas, da mucosa oral. A gente tem que começar a me habituar, porque muitos anos dando aula, sempre falando a mesma coisa. Aí depois a gente volta dessa parte. Então vamos fazer o consultório.